Ora, então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a este workshop Floresta e Bioenergia. Será a floresta uma verdadeira solução para a produção de energia? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos convidados, ao Luís Gil da DGEG, ao Nuno Neto da Navigator, ao Filipe Duarte Santos, aqui também como presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e o João Gonçalves do Centro Pinos irá participar mais tarde, entrará daqui a poucos minutos, e, portanto, também contaremos com a sua presença. Aliás, já cá está e, portanto, eu vou efetivamente dar-lhe essa possibilidade de participação. Só alguns avisos. O primeiro aviso é que todos vós, por uma questão de controlo, e nós tivemos mais de 280 inscrições, portanto, nós sabemos que muitos de vós, muitos dos que se inscreveram, podem não vir a participar, mas o que é facto é que, por uma questão de gestão, todos os participantes, excetuando os oradores, têm a câmara e o vídeo bloqueados. Mas isso não significa que não possam participar. O bate-papo está aberto para conversarem connosco e entre vós, se desejarem. E, além disso, as questões depois que queiram colocar, obviamente, eu irei recebê-las via bate-papo e, portanto, colocarei aos oradores. Como devem perceber, dado tratar-se de muitas dezenas de participantes, mais os que estão no Facebook, no site da Zero, e, portanto, se quiserem também partilhar este link, poderão fazê-lo a partir do Facebook da Zero. Nós tivemos que procurar aqui restringir a participação de certa forma. Sem mais delongas, eu gostaria de vos dizer que para nós este tema é um tema extremamente importante para o país, em várias vertentes. Na vertente das alterações climáticas, da floresta como consumidor, mas de carbono, mas também na sua relação com os incêndios florestais e, acima de tudo, com quem utiliza a madeira do ponto de vista da indústria, seja de uma forma mais nobre, ou seja, para a sua utilização também como queima para a produção de energia elétrica e de calor. Portanto, está na ordem do dia este tema, sem dúvida alguma, e vamos então, sem mais delongas, passar às apresentações dos diferentes convidados. Eu começaria por apresentar precisamente o primeiro orador, o Luís Gil, mais concretamente o engenheiro Luís Gil, dado que é licenciado em Engenharia Química, e também tem depois outras especializações. O engenheiro Luís Gil exerce a função de investigador principal habilitado na Direção-Geral de Energia e Geologia, é também vice-presidente do Centro da Biomassa para a Energia e diretor adjunto da revista Ciência e Tecnologia dos Materiais, entre outras atribuições que lhe foram dadas. Foi investigador no ICTM, no NETI, no ITIME, no INETI, no UNEG, e desde 2008 tem-se também dedicado à área das energias renováveis, nomeadamente em temas relacionados com os materiais e as tecnologias hipocarbónicas, a energia solar térmica e de concentração, o aproveitamento energético da biomassa, o sequestro de carbono e o hidrogênio. E, portanto, sem mais delongas, caro Luís Gil, tem
a palavra nos próximos, no máximo, 15 minutos. Muito obrigado. Eu começo por agradecer, antes de fazer a minha apresentação, começo por agradecer à Zero esta iniciativa de falarmos um bocadinho da floresta e da bioenergia, ou a relação da floresta com a bioenergia, e também agradecer o convite que foi feito à Direção-Geral de Energia e Geologia, nomeadamente na pessoa do seu Diretor-Geral, que não podendo estar presente, me pediu para o substituir. Vou então aqui compartilhar a minha apresentação. Espero que estejam a ver. Estão a ver? Sim, senhor, na perfeição. Ora, muito bem. Vamos então falar um bocadinho aqui Só um momento. Vou falar um bocadinho aqui do papel da biomassa, nomeadamente mais, enfim, focada na biomassa residual florestal, pensando sempre num aproveitamento em cascata da biomassa, que será o mais indicado, e essa ligação com o setor das energias renováveis. No contexto atual, nós podemos dizer que a produção da biomassa florestal residual está sobretudo relacionada com a exploração florestal, embora também tenha a ver depois com uma parte dos resíduos obtidos a nível da sua exploração industrial. E a nível da exploração florestal, as principais espécies que estão em causa são o pinheiro bravo e o eucalipto, como será lógico, e essa biomassa florestal residual deriva nomeadamente das intervenções civícolas que são regularmente feitas nos locais de produção. Existem vários dados para o potencial de produção da biomassa florestal residual. Eu apontei aqui este valor dos 3 milhões de toneladas anos, que é um dos estudos. Os valores variam entre 1,7 milhões de toneladas ano e 3 milhões de toneladas ano, isto tendo em mente várias bases de estudo, vários valores, se são valores úmidos, se são valores secos, etc. Mas, portanto, andamos aqui à volta de um valor que andará ali entre os 2 e 3 milhões de toneladas ano. Nem toda, como se pode imaginar, nem toda a biomassa florestal residual consegue ser aproveitada, porque há vários tipos de limitações. Temos as limitações físicas, logísticas, ambientais, humanas e até materiais para se conseguir obter essa biomassa disponível. Pensemos, por exemplo, em casos de orografia complicada, com declives muito acentuados e acessibilidades, e poderá imaginar-se qual é, digamos, essa dificuldade para a obtenção e a recolha desta biomassa. Uma quantidade significativa desta biomassa tem, no entanto, já experimento, nomeadamente nas centrais termoelétricas, a biomassa, umas dedicadas, portanto, quando se fala o termo dedicadas, quer dizer que é com produção, dedicadas à produção de energia elétrica, e outras de cogeração, que são as que produzem energia elétrica e, ao mesmo tempo, calor, portanto, e que são mais eficientes, porque aproveitam em toda a sua componente, digamos, a capacidade energética da biomassa. Esta utilização da biomassa florestal tem que obedecer naturalmente a critérios de sustentabilidade, critérios esses que já foram estabelecidos, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Temos, por exemplo, como indicação, por exemplo, o que vem referido na Diretiva das Energias Renováveis, que é agora a última versão mais conhecida por RED II. A nível das cadeias de abastecimento da biomassa florestal para a produção de energia em Portugal, portanto, temos as duas vias que eu falei, portanto, a via da floresta e das operações na floresta, mas temos também a via da indústria transformadora da madeira, nomeadamente esta, porque há também outras, e os seus subprodutos. Portanto, nas operações da floresta, a nível da exploração florestal, de extração, e depois, nomeadamente, as operações de trituração para a redução da biomassa a partículas de várias dimensões, que depois podem ter utilizações diretas, de fabrico de pellets ou outro tipo de utilizações. A nível dos subprodutos da indústria transformadora, temos a casca, a astilha, o serrinho, por exemplo, e todos estes subprodutos ou produtos de biomassa que derivam da floresta podem ser utilizados, como foi referido, na produção de eletricidade ou calor e depois, precisamente, também ligado a isso, em atividades de aquecimento ou até de arrefecimento
para a indústria e para os serviços. Mais especificamente no campo da produção elétrica, temos aqui o mapa de Portugal, que nos mostra onde estão instalados os centros eletroprodutores a biomassa. Temos aqui indicado com este círculo a vermelho os locais onde estão as unidades de cogeração, portanto, que produzem eletricidade e calor, e com este símbolozinho de triângulo verde, as centrais dedicadas que só produzem eletricidade. Neste momento, com dados recentes de julho, nós à frente depois vamos falar aqui de uns outros valores assemelhados, mas estes dados são dos mais recentes que temos, a nível de meados do ano passado. A potência instalada dos centros eletroprodutores a biomassa ronda os 753 megawatts, dos quais 511 são de unidades com cogeração e 242 de unidades dedicadas, portanto, sem cogeração. E temos um aspecto interessante é ver os locais em que existem estas centrais a biomassa. Como podem ver, estão sobretudo aqui na zona centro do país, também acaba por ser a zona de maior produção florestal, onde existem mais florestas, e portanto tem toda a lógica esta proximidade entre os centros eletroprodutores e, digamos, a origem da matéria-prima. A nível de dados estatísticos, podem consultar, por exemplo, no site da DGEG, uma rúbrica que se chama Estatísticas Rápidas. Temos aqui os dados de dezembro do ano passado e por exemplo, podemos ver aqui a nível mais genérico, do ponto de vista da produção de energia elétrica. Atenção, estamos a falar aqui apenas de produção de energia elétrica. Mais de 62% dessa produção a partir da biomassa registra-se, portanto, na região centro. Era aquele aspecto que nós estávamos a falar há pouco, e pode-se ver, por outro lado, também o crescimento dessa produção ao longo dos anos, principalmente aqui nestes últimos anos, de 2018 para a frente. Também do ponto de vista um pouco mais global, mais genérico, podemos falar aqui do contributo da energia renovável no consumo de energia primária, e aqui estes são dados de 2019, que são os dados que estão encerrados e que temos já valores definitivos. Verificou-se que em 2019 a contribuição das fontes de energia renovável para o consumo de energia primária no nosso país foi de cerca de 27%. Portanto, é este valor que está aqui e que vem aqui referido. Os principais contributos para esta, deixem-me só desligar aqui, para as fontes de energias renováveis foram precisamente a biomassa, com 44%, portanto, vindo depois 15% da hídrica, 20% da eólica, 11% das bombas de calor e 5% de biocombustíveis. Portanto, este aspecto é bastante importante. Vemos que a nível nacional a biomassa tem precisamente um contributo muito importante a nível das fontes de energias renováveis e, por sua vez, a nível do consumo de energia primária. Atenção, quando falamos aqui de biomassa, estamos a falar de vários aspectos. Aqui não estamos a falar apenas da biomassa florestal residual, mas também lenhas, licores, sulfitos das indústrias do papel, biogás e até uma parte que tem a ver dos resíduos sólidos urbanos. Outros dados estatísticos também podem interesse. Portanto, voltamos a referir aqui dados de 2019, porque são dados, digamos, finais que já temos. A nível da produção de eletricidade, portanto, produção apenas de eletricidade, com biomassa, com geração produzimos cerca de 1.666 gigawatts-hora e dedicada, sem cogeração, 1.064 gigawatts-hora. Outro aspecto importante relativamente a estes dados de produção de eletricidade tem a ver com o crescimento que houve nestes últimos 10 anos. Entre 2010 e 2019 houve um crescimento, como podem ver aqui, de cerca de 500 gigawatts-hora a nível de produção e, mais uma vez, referindo a tal aspecto geográfico com maior incidência na zona centro. A nível da potência instalada, também temos estes dados, são os dados de 2019 e não aquele de 2020 que eu referi há pouco, porque estes são finais,
484 megawatts de eletricidade, portanto, com cogeração, dos quais 226 megawatts dedicada. E também aqui se pode ver o tal crescimento que houve de cerca de 120 megawatt-horas a nível da potência instalada neste período de 10 anos. Um aspecto importante a ver aqui, pode-se ver aqui neste gráfico, tem a ver com, que nos dá aqui uma ideia da produção mensal de eletricidade com os contributos dos vários componentes de energia renovável. E nós podemos ver, portanto, a biomassa é esta que se encontra aqui, a laranja, nós podemos ver que o contributo da biomassa a nível de quantidade de energia elétrica produzida é um contributo praticamente constante ao longo do ano. Vejam que, digamos, a largura desta banda é praticamente constante ao longo do ano, coisa que não acontece com as outras componentes de energia renovável. Portanto, vê-se que a hídrica é muito mais forte nos meses de inverno do que nos meses de verão. Vemos também alguma oscilação da eólica em alguns meses, porque nós sabemos também que há meses mais ventosos do que outros. A fotovoltaica também, naturalmente, no inverno é menos produtora, digamos assim, do que no verão. Portanto, e este aspecto, esta constância é um aspecto muito importante, porque, digamos, que a biomassa, esta constância, digamos, de produção, pode ser importante a nível da estabilidade da rede elétrica, porque sabemos que contamos e temos ali, não estamos tão, digamos, dependentes se temos mais sol, se temos mais vento, etc. E, portanto, este aspecto é muito importante e, por isso, esta componente da biomassa, a nível das energias renováveis, é muito importante e deve ser tida em linha de conta. Agora, a nível de documentos estratégicos, em Portugal nós temos dois grandes documentos estratégicos que foram produzidos agora há pouco tempo, que são o Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e também o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. Estes planos, estes documentos de política estratégica que foram publicados pelas autoridades portuguesas pretendem ser um guia para os próximos anos, que estão nomeadamente relacionados com a redução dos gases de efeito de estufa. Estes planos definem contribuições, políticas, medidas que vão fazer-nos cumprir, digamos, de alguma maneira, compromissos internacionais ligados com as energias renováveis, mas não só, mas também com a eficiência energética e até outras questões. Foram estabelecidas metas muito ambiciosas, cuja ideia era colocar Portugal na vanguarda de um desenvolvimento sustentável e amigo do ambiente, mas também tendo atenção que não houvesse perda de competitividade e também tendo atenção o aumento do bem-estar da população. Na direção-geral, nós fizemos um artigo que foi publicado na revista Renewable Energy Focus, que se chama An Approach to Energy and Climate Issues Aiming at Carbon Neutrality. Ou seja, este artigo faz, digamos, uma espécie de um resumo destes dois grandes documentos, embora fale também de outras iniciativas relacionadas, mas se não quiserem ter fazer a leitura destes documentos pesados, o roteiro e o PNEC, tem aqui digamos, um pequeno resumo que vos pode ser útil. Falando agora nesses dois principais documentos estratégicos e em algumas das medidas que existem. Portanto, os dois documentos, de uma maneira geral, apontam que o aproveitamento da biomassa para usos energéticos é um aspecto com acrescida relevância. No PNEC 2030, portanto, Plano Nacional de Energia e Clima 2030, a valorização energética da biomassa florestal é até referida como um elemento-chave na criação de valor no setor florestal. Claro está, pensando sempre aqui numa vertente de cascata em que se vai fazendo todo o aproveitamento possível até chegar, digamos, a um aproveitamento, vamos dizer, final do ponto de vista energético. Um dos aspectos também que é apontado é que as novas centrais para a produção exclusiva de eletricidade será tendencialmente abandonada, ou seja, a ideia é fazer centrais que produzam eletricidade e calor, porque são as que têm maior eficiência. Com isso nós podemos, digamos, aproveitar toda a capacidade energética da biomassa, enquanto tivermos só a produzir eletricidade, isso não acontece e, portanto, tem a menor eficiência. A produção um outro aspecto tem a ver com a instalação de pequenas centrais descentralizadas, portanto a ideia não será fazer tanto
grandes centrais que vão recolher biomassa a distâncias muito grandes, mas sim pequenas centrais descentralizadas que vão, de certa maneira, provocar menos pressão em termos de disponibilidade, menos custos e menos poluição, mesmo assim, digamos, a nível da recolha dessa biomassa, e de certa maneira, também uma distribuição, digamos, da introdução da energia produzida na rede elétrica. E até também a nível do aproveitamento do calor em locais em que ele possa ser aproveitado. Esta nova estratégia para a biomassa, como foi referido, tem a ver, está relacionada com uma espécie de um abandonar dos apoios públicos à produção dedicada de eletricidade, tentando apoiar apenas projetos que envolvam também energia térmica, como foi dito. E aqui mais um outro aspecto, sobretudo situados em zonas com risco elevado de incêndio. Então, falo aqui destes 2 decretos-leis, são bastante importantes, que é o decreto-lei número 64 de 2017 e depois o número 120 de 2019, digamos que é um upgrade deste 64, em que aponta precisamente para esta questão dos locais de elevado risco de incêndio, e a questão será retirar a biomassa, a carga de biomassa da floresta, de maneira a diminuir esse risco de incêndio e, ao mesmo tempo, dar-lhe um aproveitamento útil, neste caso, um aproveitamento energético. Eu também gostava de falar aqui um pouco deste outlook da bioenergia a nível europeu, portanto um relatório que saiu que fala do setor de aquecimento e arrefecimento, e em que é referido que 96% do calor de origem renovável provém da biomassa, portanto é um aspecto bastante importante a ter em mente. Mesmo no setor industrial, o calor utilizado, 56% deriva da biomassa. E atenção, aqui é um aspecto muito importante, porque nós queremos fazer, muitas vezes por causa da descarbonização, a eletrificação da economia, mas há muitos processos industriais que precisam de calor, e de calor até de alta temperatura, e ele não é conseguido muitas vezes recorrendo à energia elétrica, e portanto esse calor terá que ser obtido por outra via, e portanto este aspecto da utilização da biomassa para fins industriais é um aspecto bastante importante. Temos também o setor residencial, em que representa o aquecimento e arrefecimento representará 44%, a parte da biomassa utilizada neste domínio, portanto com um valor também importante. Um pouco mais especificamente dentro do PNEC 2030, e falando essencialmente na base florestal para os energéticos, temos vários objetivos. Eu vou falar aqui do objetivo 3, que tem a ver com o reforço da aposta das energias renováveis e redução da dependência energética do país, em que, por exemplo, há várias linhas de atuação, por exemplo, a atuação 3.7 fala especificamente em fomentar o melhor aproveitamento da biomassa para usos energéticos. Temos também o objetivo 6, que fala em promoção de uma agricultura e florestas sustentáveis, de forma a potenciar o sequestro de carbono. E aqui, digamos, relacionado com este tema que estamos hoje a falar, por exemplo, a linha de atuação 6, que fala em incentivar o papel da bioeconomia. Luís, vou-lhe pedir para... Está mesmo no tempo, portanto, mais 2, 3 minutos. Ok, então vamos passar isto um bocadinho para a frente, falar aqui nas respectivas metas do roteiro da neutralidade carbónica. Portanto, 2030, 2040, prevê-se que o uso da biomassa no setor industrial quadruplicará. Portanto, era aquilo que tínhamos estado a falar um pouco atrás, precisamente por estas questões de utilização de calor e até de calor de alta temperatura. E o aspecto aqui, já neste domínio, em Portugal, o uso da biomassa no setor residencial atingir o valor de 25%. Eu queria deixar também aqui um ponto para discussão que não tem a ver com nenhum destes documentos, que será a eventual possibilidade de utilização de biomassa torrefatada para a extensão do uso das centrais de carvão. Portanto, está a acontecer a nível internacional. Quando existem centrais que ainda têm um tempo de vida útil grande à frente, a ideia seria um pouco aproveitar esses investimentos e a maneira mais simples, na vez de, enfim, deitar tudo abaixo e fazer dali uma central fotovoltaica ou o que seja, seria, eventualmente, portanto, utilizar biomassa que pudesse ser transformada em carvão e utilizada nestas centrais. Eu não estou a dizer que este é uma política nacional, mas é uma questão que nós podemos
ter que equacionar, até porque nos interessa ter, de alguma maneira, algum backup do ponto de vista da biomassa a nível da rede, no caso de haver algum problema com outros tipos de produção de energia renovável, e, portanto, é um aspecto que nos interessa ter em atenção e que provavelmente vamos discutir depois no debate. Alguma legislação relacionada, portanto, eu já falei do 64 de 2017 e do Decreto-Lei 120 de 2019. Temos um mais antigo, que é o número 5 de 2011, foi depois atualizado, em que fala de medidas destinadas a promover a produção e o aproveitamento da biomassa, e depois uma resolução do Conselho de Ministros, que aprova o Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias, e 2 recomendações da Assembleia da República, que têm a ver com a utilização da biomassa florestal para autoconsumo e também um programa para a redução e controle da biomassa florestal. Deixo-vos aqui apenas com uma nuvem de palavras, com todos os vários temas que envolvem toda esta temática da biomassa florestal residual e o seu aproveitamento energético, e tenho aqui os meus contactos para alguma questão que queiram colocar, depois mais especificamente, mesmo após o encerramento deste workshop. E pronto, e queria agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Luís, pelo excelente enquadramento que foi dado. E eu agora, sem mais delongas, ia precisamente passar então a palavra ao nosso segundo orador, o Dr. Nuno Neto, da Navigator, sobre o presente e o futuro da bioenergia, e dizer-vos que o Dr. Nuno Neto é diretor florestal da Navigator. Ele é formado em economia, trabalhou em auditoria, esteve na área financeira também na Navigator, esteve em Moçambique em projetos desta empresa e assumiu, entretanto, responsabilidades na gestão florestal que agora efetivamente dirige. Portanto, Nuno Neto, os próximos 15 minutos são seus. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado em nome da Navigator pelo convite que nos fizeram. Eu ia aqui assim partilhar o meu ecrã e apresentar aqui algumas ideias. Peço que confirmem se estão a ver já o meu ecrã. Estamos, sim, senhor. Ok, muito bem. Então, uma pequena nota, talvez para ajudar a contextualizar porque é que a Navigator foi considerada como alguém que poderia ser convidado a discutir este tema. Alguns números que posso aqui apresentar a este respeito falam daquilo que é o nosso papel na gestão florestal. Nós temos quase 110 mil hectares de floresta sob gestão em Portugal continental, de norte a sul do país, multiespécie, obviamente com maior pendor no eucalipto, que é a espécie que nós produzimos para utilização industrial, mas que representa efetivamente uma área muito significativa, não só própria, como de arrendamentos de famílias que nos estendem a confiança na gestão das suas propriedades. Somos, por via do processo, essencialmente por via do processo, um produtor de energia. Nós fazemos cerca de 4% da energia elétrica produzida em Portugal e 44% da energia verde que é produzida em Portugal é feita aqui neste grupo. O processo de produção de pasta permite a utilização de biomassa residual para a produção de energia, não só por essa via, mas também pela utilização de alguns sobrantes florestais, podemos produzir energia de forma integrada com os nossos processos produtivos e industriais e, dessa forma, contribuir para a geração de energia verde em Portugal. A nível de investigação, temos vindo a promover desde há muito tempo a investigação na indústria, não só no setor florestal, mas também no setor industrial e na utilização da fibra como um produto. Temos em Aveiro o nosso Instituto Raiz, que emprega atualmente mais de 100 investigadores nesta área,
e apoia também o nosso projeto de desenvolvimento em Moçambique, que é um projeto efetivamente com dimensão nacional, à escala daquele país, com uma ambição de contribuir para a riqueza do país e para a riqueza das populações que estão connosco no projeto, que tem curiosamente também uma vertente de energia, porque como poderão saber, o desafio da energia em África é muito significativo e, em concreto, o desafio do não consumo abusivo de produtos florestais para fins energéticos em África é absolutamente crítico. E também aí, ao abrigo do nosso programa de desenvolvimento social, temos tentado contribuir para a mitigação desses efeitos que são um problema social, primeiro de tudo, e que importa ultrapassar. Somos atualmente cerca de 3.300 pessoas e temos, de facto, junto das áreas onde atuamos, um peso importante na geração de economia e no emprego de pessoas indiretamente e através das empresas que com essas pessoas trabalham. Entrando no tema, eu colocaria a questão desta maneira. Eu focaria aqui algumas questões relativamente àquilo que é a bioenergia hoje e depois tentava traçar algumas linhas de pensamento sobre aquilo que poderá vir a ser a bioenergia no futuro. Nós hoje temos como bioenergia essencialmente a queima de biomassa, seja pela utilização de caldeiras, seja pela sua transformação em pellets para depois vir a ser queimada. E algumas perguntas que já foram pelo engenheiro Luís Gil, focadas antes e que têm vindo a ser discutidas na nossa sociedade, prendem-se com o seguinte: se estamos ou não a salvaguardar a reserva de nutrientes no solo quando exploramos esta biomassa, se temos um sistema que seja efetivo na recolha da biomassa e que maximize a possibilidade de recolha de biomassa de forma sustentável no território. Depois, uma discussão em torno daquilo que são efetivamente fontes de biomassa no território e, em concreto, que fontes de biomassa é que são sustentáveis. E depois, muito em linha com isso, os critérios que devemos seguir nos usos que damos aos produtos florestais, muito a ver com o que já hoje foi enunciado também do princípio de utilização em cascata, que é absolutamente determinante nesta matéria, e depois uma discussão em termos da disponibilidade de biomassa que teremos neste país para alimentar os projetos que são conhecidos, os que estão instalados e os que pensam vir a estar instalados no futuro próximo. Vou tocar rapidamente em cada uma destas questões, começando pela questão dos nutrientes e a possibilidade que temos de extrair biomassa das parcelas. Eu diria a este respeito, para começar, que nós vemos como grande fonte de biomassa florestal aquela que resulta de uma gestão ativa de espaços florestais e, acima de tudo, uma gestão florestal sustentável, na medida em que não façamos uma utilização abusiva dos recursos das parcelas geridas e que consigamos manter um equilíbrio dentro daquilo que são os nutrientes disponíveis e o potencial que temos que deixar para as gerações seguintes de produção florestal que queremos assegurar. Eu deixo aqui alguns exemplos daquilo que nós no Raiz temos vindo a estudar no que diz respeito ao eucalipto, para vos dar nota desta necessidade que é a de ir repondo nutrientes no solo, aproveitar o ciclo natural da espécie na libertação de nutrientes que a própria folhada deixa no terreno e depois o aproveitamento que fazemos da biomassa, seja para fins industriais, seja para fins energéticos, salvaguardar o facto de que existe um peso diferente de nutrientes naquilo que é a casca, as folhas e o lenho, e que o equilíbrio desse peso diferenciado deve ser tido em conta numa gestão florestal responsável.
Depois há aqui uma imagem que eu gostava de partilhar convosco e perguntar se efetivamente tudo o que é verde é biomassa. E de facto a resposta imediata é que sim, mas nem tudo é biomassa disponível e nem tudo é biomassa que deva ser extraída. A nosso ver, mais uma vez, a gestão florestal permite a produção de biomassa que deve ser utilizada como um recurso de forma sustentável. Não devemos ver todos os espaços florestais e rurais como fontes naturais de biomassa, porque existem valores a conservar que têm que ser salvaguardados e têm que ser geridos no equilíbrio que o ecossistema exige. Mas há efetivamente biomassa que pode e deve ser aproveitada, desde logo, porque a sua retirada do terreno permite uma redução da carga combustível, permite a redução de riscos de incêndio e uma valorização desses produtos a posteriori de forma diversa, entre elas a sua queima para energia, mas não só. O que é que então é aquilo que poderemos, enfim, identificar como fontes de biomassa no território? Passeando pelo país, nós vemos muitas vezes imagens como esta. Isto é um povoamento abandonado de eucalipto, misto com pinho. A regeneração natural do pinho vai ocupando o seu espaço, o eucalipto vai crescendo sem ordenamento, vai-se criando aqui um ecossistema que não é nem para produção, nem para conservação, acumula carga combustível sem utilidade que não seja a de criar risco para aquele espaço e eventualmente vir a arder, não para fins energéticos, mas como consequência do ciclo do fogo no ecossistema. Esta é outra imagem que também se encontra com bastante frequência, é uma linha d'água, onde o que se vê é uma invasão de mimosas. Não há qualquer gestão nesta linha d'água e existe uma infestação de mimosas que toma conta deste espaço e que não aproveita a ninguém. E depois temos um povoamento eucalipto com gestão florestal ativa, em que existiu uma retirada de carga combustível nas faixas de gestão. Essa biomassa terá sido incorporada no solo ou retirada para outros fins e, portanto, naturalmente faz uma gestão que permite a libertação deste recurso e a sua utilização para outros fins. Posteriormente, no corte da madeira, mais uma oportunidade que temos dessa utilização. No final, temos uma paisagem equilibrada, onde existe floresta de produção, existem espaços para outros usos, para buffers de risco, para faixas de gestão, para pastoreio, etc. Mas existe aqui um equilíbrio em que os espaços são utilizados nas suas vertentes e não expostos a risco por incúria ou por falta de gestão. E, portanto, aqui a importância, a nosso ver, da gestão florestal ativa como aquela que permite uma gestão sustentável também da biomassa no espaço rural. Agora, temos é que pensar, existindo necessidades de biomassa para a produção de energia, o que é essa biomassa e de que forma é que a sua utilização é ou não racional. Portugal tem uma composição do seu território muito assente em floresta, mais de 1/3 do país. Temos espaços de matos, pastagens e agricultura muitíssimo representativos e, portanto, tudo isto são fontes naturais de biomassa, em sentido lato, e depois há que pensar que uso se dará a esta biomassa. E esta imagem que vemos aqui, acaba por ser biomassa. É a rolaria, com aproveitamento industrial. Em que medida
é que a sua utilização para transformação em pellets ou para queima em biomassa é uma utilização racional deste recurso, quando existem valorizações diferenciadas que podem ser feitas para este produto, transformando em produtos transacionáveis que terão o seu ciclo de vida, que poderão eventualmente vir a ser reciclados, que terão um ciclo de vida depois de reciclados e que, numa utilização em cascata, poderão vir a terminar como um resíduo florestal ainda, mas já depois de sucessivas transformações, e que esse poderá ser uma fonte de energia no ciclo final para a geração de energia verde, mais uma vez. Esta é outra imagem, mais uma vez, rolaria para a indústria, que seria um desperdício utilizar para queima e produção de energia de forma linear. Por outro lado, temos estes aproveitamentos, que são, efetivamente, um recurso de sobrantes, com, eventualmente, uma utilização energética que possa ser pensada, e aí sim, não existindo uma forma de utilização, de valorização deste recurso, poderemos pensar em termos da sua utilização como fonte de energia. Eu volto àquilo que já foi comentado pelo engenheiro Luís Gil, relativamente à questão dos projetos de biomassa existentes e pensados para o futuro. O nosso número, devo dizer, é um bocadinho maior do que aquele que o engenheiro Luís Gil dizia. Nós aqui nesta análise limitamos a disponibilidade de biomassa de acordo com uma análise que fizemos em 2019, àquilo que são os concelhos onde existe uma densidade superior a 51 toneladas por quilómetro quadrado, e portanto os concelhos com menor densidade nós aqui não analisamos, e se somarmos esses concelhos nós teríamos cerca de 3,6 milhões de toneladas disponíveis de biomassa. Ora bem, o consumo que estimamos das unidades instaladas em Portugal em 2019 era de cerca de 2 milhões de toneladas e, portanto, retirando aqui ao que sobra o consumo estimado das unidades que se perspectivam vir a desenvolver em Portugal, teríamos como biomassa disponível cerca de 374 mil toneladas para poderem acomodar o desenvolvimento de novas unidades no país. Isto estima, abrindo aqui um parênteses, estima que 50% do consumo das centrais é feito através de biomassa, de resíduos florestais, e não mais do que isso. Sabemos que em alguns casos existem consumos de biomassa de outras fontes, rolaria, etc., que em alguns momentos poderão ultrapassar estes 50%. Ora bem, se uma unidade de 20 megawatts se pode dimensionar para um consumo anual de cerca de 230 mil toneladas, nós vemos que não temos muita capacidade para crescer em termos de unidades de consumo. E mais, uma unidade de 20 megawatts tem, se for em cogeração, a capacidade de gerar calor para aquecer o equivalente a 15 piscinas olímpicas de água. E, portanto, se pensarmos qual será o concelho do país onde existe esta necessidade de calor, que não seja dentro de uma unidade industrial que tem, como já foi dito antes, essas necessidades de calor que em alguns processos industriais se conhecem, ficamos com dúvidas sobre se este licenciamento das centrais grandes que foi feito mais recentemente irá gerar efetivamente unidades de cogeração ou de aparente cogeração, que no fim do dia não vão gerar calor, vão gerar apenas energia e criar uma unidade que não é efetivamente eficiente na utilização do recurso energético para a geração apenas de eletricidade.
Carlos Neto, já estamos... Vou terminar muito rapidamente. Falando daquilo que poderá ser o futuro. E aquilo que vos peço é um bocadinho de paciência para olharem para este diagrama e perceberem na faixa central do diagrama aquilo que é hoje o processo tradicional de produção de produtos de celulose, onde a floresta gera madeira e biomassa. Nós entramos num processo de produção de pasto, onde separamos a celulose dos biocompósitos que têm a madeira e aproveitamos tradicionalmente aquilo que é os produtos de mercado, a pasta, o papel e o papel tixo também, cada vez mais. Ora bem, já temos hoje investigação feita e projetos em desenvolvimento para transformar estas unidades em verdadeiras biorrefinarias, onde a madeira dá origem a uma série de outros produtos, não apenas a estes que tradicionalmente são fabricados, mas um conjunto de outros produtos muito valorizados, óleos essenciais, biometanol, bioetanol, celuloses bacterianas, bioóleos, etc., com utilizações muito diversas, com o mesmo recurso, madeira e biomassa, mas que necessariamente vão gerar outros produtos. Numa lógica de cascata, a biomassa acabará sempre por ser o elo final do processo no ciclo de vida da madeira. O que temos é que pensar de que maneira é que vamos valorizar mais esse recurso, gerar novos produtos que possam ser valorizados para além daquilo que é a produção simples de energia a partir de biomassa, suprir faltas que os desafios da descarbonização trazem, nomeadamente ao nível da produção de combustíveis verdes, e, residualmente, ter então a biomassa que, num princípio de cascata, vai ter o seu papel, mas que não deve ser um fim em si mesmo. Eu parava aqui e agradeço mais uma vez a oportunidade e estou disponível depois para qualquer questão que entendam colocar. Obrigado. Muito obrigado, Nuno Neto. Eu aproveito para agradecer também a sua participação e iria passar agora ao professor Filipe Duarte Santos. O professor Filipe Duarte Santos é professor catedrático de Física, apesar de aposentados, tem agora ainda mais responsabilidades porque é o presidente do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E, além disso, é membro efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, tem uma vastíssima experiência em termos de investigação nas ciências do ambiente, e em especial nas mudanças globais e alterações climáticas. Portanto, eu acho que quando nós falamos destas questões da biomassa, é preciso realmente termos este enquadramento e por isso, ninguém melhor do que o Filipe Duarte Santos para nos dar alguma essa mesma mensagem nos próximos 15 minutos. Filipe, vou pedir apenas para ligar o microfone. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite que me foi feito e tenho muito gosto de estar aqui assim e participar neste debate que me parece muito oportuno e muito interessante. Eu vou então compartilhar a tela, se me permitem. E aquilo que eu vou falar. Ups. Desculpem, há aqui tenho aqui um engano. Peço imensa desculpa. Espero que descontem o tempo, mas eu enganei-me aqui. Sem problema. Peço imensa desculpa. Por alguma razão, nos jogos há sempre o tempo de desconto, portanto, não tem problema.
Eu ia aproveitar para dizer que, no entretanto, quem deseja pode ir colocando as suas perguntas e os seus comentários no bate-papo, porque nós depois iremos precisamente utilizar, quer cada um dos oradores, quer eu próprio, como para a parte final, para colocar as vossas perguntas. Ora bem, estão a ver agora? Não, agora ainda não está a partilhar. Peraí. O anterior estava a ser partilhado. Sim. Ora bem, então... Peço imensa desculpa. Ora, agora sim, agora está, penso eu que está correto, não está? Exato. Exatamente, está na perfeição. Pronto. Peço imensa desculpa. Ora bem, aquilo que eu vos vou falar é de uma experiência de investigação que tive no âmbito do Conselho das Academias Europeias de Ciência, do Conselho do European Academies of Science Advisory Council, e que publica relatórios. Tenho aqui nesta imagem 2 relatórios, um sobre florestas, precisamente, publicado em 2017, e outro em 2020, de outubro, muito atual. Eu não participei no das florestas, participei neste aqui, intitulado A Caminho de um Desenvolvimento Futuro, mudanças transformativas no pós-Covid, no período pós-Covid, as prioridades no período pós-Covid. E está aqui assim o site. Eu aconselho-vos francamente, porque são muitas vezes relatórios interessantes, que os temas são escolhidos em negociação com a Comissão Europeia. Quer dizer, este Conselho não faz relatórios sobre qualquer assunto. Primeiro consulta o Conselho Europeu se isso é de interesse, não é? Se é um assunto em que há investigação nova e em que há políticas e medidas que são baseadas na evidência científica, e se vale a pena fazer ou não um relatório. E participei neste relatório chamado Forest Biodiversity, Carbon Capture and Storage and Carbon Dioxide Removal. E há aqui uma coisa de que vou falar e de que implicitamente já foi falado. A minha perspectiva é de como é que as florestas contribuem para a questão de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na atmosfera, ou seja, para cumprir o Acordo de Paris, e como é que o uso das florestas para bioenergia se integra neste objetivo. Este é, digamos, o objetivo principal daquilo que eu vou falar. E neste quadro tem um papel muito importante aquilo que se chama tecnicamente o LULUCF, que é o uso do solo, alterações do uso do solo e florestas. Provavelmente todos aqueles que me estão a ouvir sabem o que é, mas enfim, há aqui um gráfico que é bastante sugestivo, que é o gráfico das emissões de gases com efeito de estufa de Portugal, desde 1990 até 2018, e a curva azul são as emissões sem contabilizar este LUCF, e contabilizando este LUCF, que é o traço a verde. E reparem que normalmente se contabiliza o uso do solo, as alterações do uso do solo e as florestas, bom, são sumidores de CO2, e portanto a curva verde devia estar mais abaixo, mas
há anos em que não está. Quais são esses anos? Bom, são aqueles anos em que a área florestal ardida foi muito significativa, que é o caso de 2003, 2005 e 2017. Bom, isto para falar do que é este LULUCF. Agora, na sequência daquele trabalho que o EASAC fez, a União Europeia tinha uma consulta pública sobre mudanças no comércio europeu de licenças de emissão. Eu não sei se todos estão familiarizados com isso, mas é um dos mecanismos que é um mecanismo de mercado aplicado às emissões de gases com efeito de estufa, e a União Europeia tem o maior mercado deste tipo do mundo, que creio que são 70% de todos os outros que existem em outras regiões do mundo, e resolveu fazer alterações, fazer um update, e no âmbito desse update houve uma consulta e o EASAC fez um comentário sobre esse assunto. E nesse comentário tem estas duas afirmações que são, digamos, chaves. A primeira afirmação é que as emissões de gases com efeito de estufa por quilowatt-hora de energia elétrica produzida aumentam quando nós substituímos o carvão, portanto, uma central térmica a carvão, por exemplo, por biomassa. Quer dizer, quando em lugar de se fazer a combustão de carvão, se faz a queima de biomassa, seja biomassa residual, ou seja, a rolaria para fins industriais, ou seja mesmo madeira, ou seja pellets, ou seja o que for, as emissões de CO2 são maiores por unidade de energia gerada. Ok? Bom. Então, a pessoa pergunta, mas então por que diabo é que estamos a dar tanta importância, se de facto queremos reduzir as emissões? Por que é que estamos a dar tanta importância à biomassa neste contexto específico de reduzir as emissões? Neste contexto específico de reduzir as emissões. Existem outras justificações, obviamente, que é a geração de energia. Bom, é porque essa queima da biomassa, ou da lenha, ou num incêndio florestal, acaba por o CO2 ser de novo sequestrado no ciclo do carbono. Bom, mas o que acontece é que esse ciclo do carbono leva um certo tempo. Imaginem que há arbustos, plantas de crescimento rápido, que rapidamente fazem o sequestro de CO2, mas também temos árvores com 50 anos, com 60 anos, e que levaram 50, 60, 70 anos a que aquele tronco ficasse com a dimensão que tem. Okay? Portanto, há diferentes escalas de tempo. Portanto, se estivéssemos a falar em 500 anos, bom, tudo bem, não é? Quer dizer, mas não estamos a falar de 500 anos, estamos a falar de intervalos de tempo mais curtos e, sobretudo, temos que ter atenção que temos, muitas pessoas pensam que temos que cumprir o Acordo de Paris. E eu aqui saliento bem isto. Muitas pessoas pensam que temos que cumprir o Acordo de Paris, mas nem todo o mundo pensa que se vai ter que cumprir o Acordo de Paris. Não é? Quer dizer, há muitas pessoas que jogam o Acordo de Paris para a borda fora, não querem nada saber do Acordo de Paris. Ok? Bom, portanto, este atraso no sequestro do CO2 que foi emitido na combustão da madeira, ou da biomassa residual, ou, enfim, como se queira dizer, é crucial. E aqui está um gráfico a mostrar que o carvão emite mais CO2 do que o óleo, do que o petróleo e do que o gás natural. Bom, então como é que eu peço desculpa, os meus slides estão em inglês, mas não tive tempo de fazer a tradução, peço desculpa.
Claro, Então, ia pedir era só mais 5 minutos, se possível, para não atrasarmos depois demasiado. 5, 6... 5 minutos. É isso? Mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte, é que as emissões das centrais térmicas, a biomassa, enfim, todas as centrais de biomassa, no momento em que se faz a emissão, não são contabilizadas no setor da energia. Portanto, não são contabilizadas, ao contrário do que acontece, por exemplo, quando temos uma instalação industrial que lança CO2 para a atmosfera, ou quando temos veículos automóveis no setor dos transportes, etc. Se for de biomassa, não são contabilizadas. Bom, estranho, não é? Bom, mas é que o que acontece é que isso será depois contabilizado no setor LUCF. Ok, então, agora o ponto de vista das pessoas que pensam que há uma urgência em cumprir o Acordo de Paris. Bom, essas pessoas dizem o seguinte, como disse o Secretariado das Nações Unidas há poucos dias, que as contribuições nacionalmente determinadas, que são de 5 em 5 anos, as que foram feitas até ao final de 2020, de todos os países, apenas são suficientes para reduzir as emissões globais de 1% em 2030, relativamente a 2010, quando é necessário reduzi-las de 50% para cumprir o Acordo de Paris. E, evidentemente, há certos países que são mais vulneráveis, como sejam os países insulares, alguns países insulares do Índico e do Pacífico. Neste momento, o comércio de pellets na Europa é florescente. Aqui estão alguns valores, está em holandês, um colega meu holandês é que mandou, mas as exportações dos Estados Unidos são 6,8 milhões de toneladas no ano 2019, e estão a ver as importações que são feitas no Reino Unido, na Dinamarca, na Holanda, tudo isso. Qual é a vantagem disto? Bom, a vantagem é que os países têm uma central térmica a carvão e, portanto, têm as emissões elevadas devido a isso, deixam de usar carvão, usam biomassa e a central deixa de contabilizar como emissões. Então, nós, enfim, fizemos o ponto de vista daquele relatório do EASA, que foi que era necessário estabelecer o chamado Carbon Payback Period, quer dizer, o tempo que leva o sistema a sequestrar o carbono, o sistema, a biosfera, no fundo, a sequestrar o carbono, pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, etc. E aquilo que nós publicamos, eu vou saltar isto, mas enfim, se quiserem depois verem a minha apresentação, aquilo que nós acabámos por dizer foi que, como cumprir o Acordo de Paris, ou seja, de reduzir de 1,5 graus a 2 graus nos próximos, quer dizer, aquilo que é necessário fazer nos próximos 20 anos para cumprir o Acordo de Paris, era necessário que aquelas emissões que tivessem um payback, não é? Ou que fossem sequestradas num período de 5 anos, fossem de facto zero, as outras que fosse contabilizado 25% das emissões, enfim, gradual até 20 anos. Publicámos este trabalho, está aqui em maio de 2019. A Agência Internacional de Energia não gostou absolutamente nada do que nós escrevemos, e temos aqui assim, enfim, não vou gastar muito tempo com isso. Vou só para uma coisa ainda mais recente, que foi publicada já este ano, que é um relatório do Joint Research Council sobre este assunto, the use of woody, ou seja, lenha, essencialmente, biomassa for energy purpose in the EU, em que também é bastante crítica em relação à nossa posição, à posição do EASAC, aquele artigo do EASAC, e essencialmente o que eles dizem é que o problema fica resolvido na contabilização
da quantidade de carbono que está na própria floresta, não é? Que está na própria floresta, ou seja, no LUCF. E portanto, essencialmente a legislação do RED 2, que já foi referida pelo engenheiro Luís Gil, que é uma coisa que é bastante complexa. Estão a ver, um tema simples acaba numa complexidade muito significativa e, portanto, é aí que se faz a contabilização. Como é que se faz a contabilização? Bom, é bastante interessante. Para atingir o equilíbrio nas florestas da Europa, é necessário ter em conta as questões da biodiversidade, que eu não tive tempo de falar, mas evidentemente que retirar tudo de uma floresta é muito mau para a biodiversidade na floresta. Portanto, o equilíbrio entre a biodiversidade, o equilíbrio entre utilizar biomassa para a geração de energia, portanto, que é também um objetivo, não é? Para utilizar menos os combustíveis fósseis, e, finalmente, o equilíbrio para a capacidade de sequestro do sink, não é? Do sumidor, a dimensão do sumidor de CO2. Aqui vê-se isso melhor. Portanto, temos o LUCF, o regulamento sobre o LUCF, o tal RED 2, é um mecanismo para forçar que se mantenha o tal capacidade de sumidor das florestas. Depois temos que ter sistemas para manter a conservação da biodiversidade, e depois temos que ter também, em baixo, não é, para a questão de substituir os combustíveis fósseis pela biomassa. E portanto, enfim, eu não vou gastar mais tempo, porque penso que o debate poderá esclarecer melhor, mas o facto é que os países estabeleceram um chamado Forest Reference Level para o período 2021-2025, e isto é que vai ser a referência base da capacidade do sumidor de cada país. E, portanto, termino. Bom, isto aqui é simplesmente a mostrar que a biomassa que é de residual é uma parte, não é? Que é a linha tracejada, enfim, calculado de duas maneiras, mas a total, ou seja, aquela parte que é de lenha, não é? Que são os tais rolamentos e outros produtos que podiam ser utilizados de uma maneira muito mais, enfim, útil para a sociedade, é significativa e está a crescer a diferença. E, finalmente, mostrar aqui assim que a Comissão adotou, em 28 de outubro de 2020, adotou esses valores do sumidor de cada país, de capacidade de sumidor de cada país, e tenho aqui a lista. Portugal tem menos 11.165.000 toneladas de CO2 equivalentes por ano, o que é um valor substantivo, e eu, com toda a franqueza, não sou especialista nesse domínio, não sei como é que os desvios em relação a este valor, estes números vão ser calculados e geridos no nosso país. O valor mais elevado, que tem maior capacidade de sequestro, é a França, com 55 milhões. Segue-se, como, enfim, poderia ser de esperar, pelos conhecimentos que temos todos de geografia, é a Suécia, e Portugal tem este valor. Como é que isto vai ser gerido? Professor Duarte Santos, mesmo pedir para terminar. Muito obrigado. Acabei. Obrigado pela vossa atenção e peço desculpa de, no início, ter trocado. Aqui haver uma falha. Não, sem problema. Agradeço esta integração internacional, digamos assim, e europeia acima de tudo. Esta questão dos sumidouros é realmente uma questão fulcral e portanto, antes, sem mais delongas, porque isto também obviamente irá ser discutido a seguir, eu dava a palavra ao engenheiro João Gonçalves, do Centro Pinos,
com uma comunicação que se intitula "Estamos a comprometer a sustentabilidade de toda a fileira", portanto, à custa desta questão da bioenergia. Dizer que o João Gonçalves é licenciado em Engenharia de Recursos Florestais e em Gestão e Extensão Agrária, tem uma pós-graduação em Gestão pela Universidade Católica. No seu percurso profissional foi gestor de operações florestais, foi responsável do desenvolvimento de várias áreas, é diretor florestal da Europac, agora chamada DS Smith, e, portanto, passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer à Zero o convite, em nome do Centro Pinos. Queria agradecer a todos, digamos, as pessoas que estão aqui, os nossos colegas e que nos estão a ouvir. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela. Eu penso que já está. Penso que já está. Estão a ver, acho eu. Queria aqui pôr isso. Queria pôr em slideshow. Agora tenho a régua aqui a tapar o slideshow. Só um momento que eu, entretanto, eu mudo já isso. Queria compartilhar a tela, mas tenho que ir aqui ao PowerPoint primeiro pôr em slideshow. Peço-lhe para apontar para os 15 minutos máximo, para nós, ainda antes das 4, passarmos ao debate. Ok. Só um momento. Eu estava aqui a compartilhar, mas estou aqui com um problema. Aqui no compartilhamento, porque depois aparece-me aqui na régua, tapa-me. Eu fazer aqui compartilhar a minha tela, tapa-me o botão do slideshow. Não sei porque que eu estou a fazer isto, é falta de treino. Estão a ver só o ecrã, não é? O ecrã com a régua de baixo que tenho aqui, não o consigo tirar. Okay. Se não conseguir tirar a régua do lado esquerdo, mas pronto, deve estar a marcar um ecrã diferente daqueles que estão a aparecer no Zoom. No Zoom é só acertar com aquele, portanto é partilhar primeiro, não é? Partilhar, isto é carregar no símbolo da apresentação, que está aí em baixo. Certo. E depois no Zoom escolher então o ecrã que quero. Ok, eu vou só tentar mais uma vez. Se não conseguir, paciência, faço com aquele. Não tem problema. Faço com aquele ecrã. Não sei porque é que não estou a conseguir, porque depois eu não o vejo. Ok, estou aqui a pôr em slideshow. Quando faço slideshow, deixo de ver o Zoom. Percebe? Okay. Não, é mesmo assim. Quando faz, exatamente, deixa de ver o Zoom. Ok, compartilhar a tela. Mas agora faça Alt-Tab e vai... Agora acho que já está. Agora acho que já está. Está? Ah, sim, senhor. Fantástico. Peço desculpa a todos, mas também foi um intervalo que dei a todos. Desconta no meu tempo. Tem mais de não há problema. 90 segundos no final. Eu até estava aqui a pensar, estava aqui a ouvir o professor e estava a pensar assim, eu quase que dava uns minutos da minha apresentação para ele continuar a falar. Porque eu acho que o trabalho que ele estava a relatar, e isto antes de ocupar o meu tempo, eu depois acelero um bocadinho, mas acho que é importante referir isto, é que quando a ciência e a verdade são transmitidas aos cidadãos, isso é uma questão que devemos todos aplaudir, assim como aplaudo esta carta que cerca de 500 cientistas fizeram, que apresentaram, vão ouvir todos, não? Que apresentaram, da qual também foi subscritor o nosso anterior colega de painel, e eu saúdo, porque a busca da verdade acho que deve estar acima de tudo. E se nós, de facto, se queimar madeira é uma falácia e é apenas uma questão contabilista que favorece políticas, então devemos dizer aos cidadãos o que é que isso é na realidade. Portanto, isto era um pequeno comentário que eu aproveito para fazer antes de começar, porque eu acho que é fundamental este sublinhar, não me sentia bem sem o fazer. Queria também agradecer aos anteriores colegas a referência que fizeram à utilização da biomassa, olhando sempre ao princípio da cascata. Destruir valor não é o nosso papel. Nós devemos todos contribuir para criar valor. Eu
Passava aqui só o nosso... A ver se eu passo aqui o meu slide agora. Aqui está. Tenho aqui só três ideias que queria falar convosco. O tempo é pouco, não dá para grandes apresentações, mas falar um bocadinho só da fileira do Pinho, porque é o Centro Pinos que estou a representar neste momento. Mostrar aqui um bocadinho do consumo e déficit, para vermos até que ponto é que nós temos, de facto, olhar para a sustentabilidade dos recursos e olhar para os recursos. Mas algumas ideias para partilhar convosco. Primeiro de tudo, não posso deixar de referir que o Pinhal, apesar de ser a terceira ocupação florestal hoje em Portugal, ainda é o maior reservatório de carbono da floresta nacional. E também é a espécie com mais carbono armazenado por hectare. Portanto, isto são dados do Inventário Florestal Nacional, mas acho que devemos olhar para isto e ter isto em conta. Esta espécie, apesar de hoje estar a ocupar uma área bastante mais reduzida do que já ocupou no passado, continua a ter este papel tão importante no nosso país. Depois, outra questão que eu acho que é fundamental também olhar, dadas a especificidade desta fileira, é a fileira que concentra cerca de 81% dos empregos, dos postos de trabalho da indústria florestal e 88% das empresas das indústrias florestais. E vocês vão dizer, mas como? Como é que pode ser tanto? É porquê? Porque o pinheiro é utilizado por inúmeras utilizações. Temos o driver desta espécie continua a ser a serração, e vocês olham para o gráfico que está aqui nesta apresentação à vossa esquerda, temos cerca de 249 serrações que fazem tratamento de calor, estão espalhadas por todo o país, em zonas onde existe desertificação humana, em zonas desfavorecidas, mas são estas entidades, estas instituições que têm capital humano intensivo, porque muitas delas não estão ainda e também não é possível, muitas vezes, também conseguir quase a robotização de todo o processo, mas estão aí nessas zonas, e é por isso que esta fileira tem tantos trabalhos e tantas empresas, tantos postos de trabalho e tantas empresas. Por outro lado, também o tratamento, a pasta de papel para a embalagem e os painéis se concentram na zona centro, onde estava concentrada também a maior mancha de pinhal do nosso país. E, por último, a energia. Quando falamos em energia, estamos a falar, obviamente, de pellets e de biomassa. Vocês podem verificar aí como rapidamente o nosso país, em tão poucos anos, se conseguiu juntar 38, atenção, as mais recentes, as centrais de Coscoilas, mas 25 fábricas de pellets e centrais de biomassa dedicadas, são as últimas, as de cogeração já são mais antigas, mas também bastantes novas centrais a biomassa. Tudo isto com este novo vigor que foi dado a este negócio. No entanto, para vocês terem uma ideia do consumo, estes últimos players que chegaram, nomeadamente a indústria de pellets para energia, portanto, é queima pura de madeira, porque eu de facto, há um bocado ouvi o meu colega Nuno dizer que pelo menos 50% das pellets. A pellet doméstica nem sequer pode levar casca, é completamente descascada. E as outras pellets industriais levam alguma contaminação, mas essencialmente é lenha. E hoje as pellets consomem cerca de 916 mil metros cúbicos de madeira por ano. Ou seja, de repente, a seguir à serração, são estas pequenas indústrias que preparam madeira para queimar que estão já como segundo consumidor desta fileira. Esta fileira passa a ter, então, cerca de 4 milhões de consumo, números redondos. Estas estimativas são bastante rigorosas, mas e também aqui temos também a biomassa também com algum consumo. Isto leva-nos para este número assustador, ou seja, todo aquele valor que referi, ambiental, social e económico, está com esta bola de déficit que devia ser vermelha, portanto está com uma luz vermelha em cima, ou seja, este consumo não pode continuar, ou seja, estas unidades não vão conseguir continuar a viver.
porque este déficit é insustentável. Tem que haver aqui uma pressão enorme sobre o recurso florestal. E atenção que muitas das indústrias que eu falei aqui não necessitam de que a madeira esteja completamente, ou seja, como as serrações precisam de árvores como normais, árvores adultas, algumas utilizações aqui, neste caso aqui, as ligadas à queima, não necessitam de árvores de tanta dimensão, não é? Portanto, a própria serração está aqui em causa. E a importação não é muito antiga, porque se vocês repararem, já desde 2008, 2007, 2006 já se começou a fazer importação. Portanto, importa-se de forma, digamos, de forma estável, bastante madeira para a indústria que vocês repararam há pouco. E depois temos aqui um gráfico feito, acho que bastante claro, que mostra como é que o nosso consumo instalado foi crescendo exatamente numa tendência inversa à do recurso florestal. Ou seja, o recurso florestal foi crescendo e a capacidade instalada crescendo. O que de facto veio agravar o déficit que eu vos mostrei há pouco. Isto leva-nos ao seguinte: eu queria aqui partilhar convosco uma recomendação que foi feita pela Assembleia da República ao Governo, muito recente, foi no passado mês, em que há aqui uma preocupação. Nós, embora aqui neste país as nossas forças tentamos fazer os nossos possíveis para também tentar chegar aqui a algumas preocupações às instituições governamentais, em que este abastecimento das unidades de produção de energia devem ser, de facto, interditar o consumo de madeira de qualidade. Porque a madeira de qualidade vai criar valor. Ainda há bocado o meu colega Nuno Neto, ele referiu bastante bem, os produtos são o carbono, sai da própria árvore e é alocado, é fixado em produtos que muitos deles duram décadas, imensas décadas, nas casas e na utilização humana. No caso, estou-vos a falar na parte dos mobiliários, até mesmo das próprias embalagens, às vezes há décadas de retenção. E depois ainda uma nova reciclagem, e depois outra nova reciclagem. A madeira pode ser reciclada muitas vezes. Não vou aqui dar o número certo, porque depende da sua utilização, mas muitas vezes. E então, porquê queimá-la? Porque destruir este valor à cabeça quando há um potencial enorme. Ainda há pouco também o colega Luís Gil referiu que uma central que só queime perde imenso, seja ela qual for, seja uma central de biomassa verde, de madeira, digamos assim, queime madeira, quer queime pellets, quer queime pellets-torfactos, o que seja, está a utilizar produtos que, de uma forma invertida da cascata e que vão dar e que têm uma eficiência no aproveitamento da energia baixíssima. Portanto, é isto que temos de ter por todos esta preocupação. Isto não é uma preocupação só nossa, é uma preocupação que devia ser uma preocupação do cidadão. Quando as indústrias destroem o valor que têm no seu país, isso é tudo nosso, para o bem e para o mal. Mas o nosso valor é do nosso país. E o nosso país não deve tomar nem alinhar em utilizações ou no patrocínio de utilizações que ponham em causa a criação de riqueza. Daí, nós defender, e também sublinhar aqui a necessidade de haver uma fiscalização do aprovisionamento, porque existe um risco de destruição de valor, deve ser observado, deve ser fiscalizado, e pôr racionalidade nas distâncias entre centrais e rever o enquadramento das centrais de biomassa, se são ou não potenciais projetos de interesse nacional. Isto são questões que nos preocupam. Assim como nas pellets, nós defendemos que neste momento, face a esta densidade de indústrias e do recurso e do crescimento, do aparecimento de novas indústrias de uma forma inversamente proporcional ao aumento do recurso, então isto deve ser perfeitamente, os próprios donos dessas indústrias deviam estar a pedir ao Estado português que proíba ou
qualquer apoio, qualquer gasto de dinheiros públicos para criar mais unidades para destruição de valor de madeira. Assim como exigir um parecer vinculativo ao ICNF nos processos de licenciamento, em que o ICNF também se comprometa com a sua decisão. No caso das centrais dedicadas, e pelos motivos que ainda há pouco referi, é muito importante haver uma definição correta do que é biomassa florestal residual. Porque biomassa florestal residual, no meu entender, por exemplo, é a biomassa que resulta dos resíduos da exploração florestal e de alguma indústria que produz alguns resíduos orgânicos que não têm outra utilização senão a queima. Portanto, é importantíssimo saber o que é a biomassa florestal residual, não é um chapéu para tudo. Porque se não soubermos do que estamos a falar, então voltamos à questão da queima de valor e a correr o risco que ainda há bocado o professor Filipe Eduardo Santos referiu. Não é o caminho. Assim como, para tal, e na linha do que foi também definido nesta decisão da Assembleia, deve ser fiscalizado de uma forma dura o consumo da biomassa florestal residual pelas autoridades competentes e com a publicação de relatórios de acompanhamento. Eu não sei se ainda me resta algum tempo para ocupar, mas acho que foi justamente o tempo aqui das minhas asneiras aqui por PowerPoint. Só agradecer, realmente. Então foi o PowerPoint e foi aqui aquela volta que eu dei antes de começar, gastei do meu tempo e pronto, e agora de continuar aqui a assistir aqui aos vossos contributos de diálogo. Obrigado a todos pela atenção. Espero que tenham ouvido alguma coisa do que eu disse, porque acho que é importante para todos nós. E parabéns, Zero, pelas ações que também têm tomado a este respeito e que nós também saudamos. Obrigado. Carlos João, nós é que agradecemos. Vou exatamente pedir para então terminar a partilha. Caros convidados, temos aqui muitas questões. Eu ia-vos pedir para olharem também para o próprio bate-papo e, portanto, ia começar, aliás, por algumas dirigidas ao Luís Gil, em relação, nomeadamente, do Armindo Silveira, que diz, portanto, se está a referir a reconversão da central a carvão do Pego para biomassa, via torrefação. Pergunto se existe biomassa suficiente em Portugal para abastecer esta central de 600 megawatts, se sim, qual a região ou regiões, se existe necessidade do Estado financiar através de uma renda o funcionamento de uma eventual desta central ou da transformação desta central para operação em biomassa. Há também, e eu ia colocar estas questões também ainda ao Luís, se foram realizados, esta se calhar é mais genérica, se foram realizados estudos em Portugal que permitam relacionar a recolha de biomassa com impactos na biodiversidade. Não temos, por acaso, o ICNF, que talvez fosse aqui também um ator importante. E a outra questão também é se há ou não, se a operação, e isto pode ser talvez para o Nuno Neto ou também para o Luís Gil, que é a operação de uma central a biomassa é ou não flexível em termos de operação. Há outras questões diretamente sobre o Moçambique para a Navigator, mas eu isso deixava talvez depois diretamente o Nuno Neto até responder ou via o bate-papo ou se quiser depois na sua intervenção. Sobre esta questão ainda do Pego, se provocará ou não instabilidade na rede elétrica nacional. Por último,
para o Nuno Neto, se pensarmos nos próximos 50, 100 anos e no uso destas florestas para produção de biomassa, nomeadamente as florestas da Navigator, quais são as previsões para o estado do solo ao fim deste tempo e que medidas de proteção estão a ser tomadas para esta exploração intensiva deste recurso não renovável? Eu aqui presumo que se esteja a referir aos solos. E ainda para o Nuno e talvez para o João Gonçalves e também para o Filipe Duarte Santos, uma questão que é colocada, que é esta questão de muitos de eu retirar, portanto, e isso foi falado nas vossas apresentações, eu retirar a matéria, a biomassa residual e deixá-la no solo portanto, ou seja, ao mesmo tempo que se faz a limpeza, haver uma camada, entre aspas, superficial, importante em termos de humus ou de solo, de proteção do solo, até em termos do próprio ciclo hídrico, imagino. Bem, já temos aqui mais uma série de perguntas, eu ficava por aqui, ainda para o Filipe Duarte Santos. Há aqui uma pergunta a dizer que o carbono que está mais na atmosfera é o carbono do carvão, do petróleo e do gás, e portanto usar as árvores implicará sempre enterrar as árvores de modo a isolar o carbono da atmosfera, devolvê-la à litosfera. Ou seja, no fundo aqui a questão é como é que as árvores, que papel é que efetivamente as árvores podem aqui ter como sumidor. E depois a parte para o João Gonçalves, qual é a energia calorífica ideal e mais sustentável a adotar para o consumo doméstico? É uma semi-provocação também, mas eu acho que aqui, e antes de vos dar a palavra, e eu sei que já são 4h13 e comprometemos a terminar pelas 4h15, eu acho que vamos um bocadinho mais tarde, mas não para além das 4h20, 4h25, há aqui uma questão realmente que é a interação entre os vários atores que aqui temos, não é? Isto é, o caso, por exemplo, da Navigator, que tem também centrais de biomassa para a produção de eletricidade, mas que usa no seu processo o eucalipto, quem usa o pinho como para mobília, a questão da bioeconomia agora também que se fala para as resinas, a questão da queima daquilo que não tem outra alternativa, a questão das florestas como sumidouro e o risco dos incêndios florestais. Portanto, aqui como que uma competição. Eu não queria chamar competição, mas o dilema está em nós otimizarmos, do ponto de vista do clima e da economia circular, estes diferentes usos, não é? Estes diferentes usos que devem ser, obviamente, sustentáveis. Eu começava pelo Luís Gil, que são muitas perguntas, mas eu ia tentar pedir o mais sumário possível para os outros também ainda terem possibilidade. Não, são muitas perguntas, mas ainda bem que elas surgem. Por um lado, por outro lado, pode ser indicativo que não fui devidamente explícito. Bom, em relação, tentando começar pelo princípio, em relação à central do Pego, eu não me referi a central nenhuma em específico. Aliás, nem sequer a ideia de quando falei naquele aspecto era ser apologista dessa ideia da torrefação e da utilização. Tinha apenas a ver com termos mais aqui um membro para a equação toda que nós temos que resolver. E esta é mais uma parcela que temos que ter em linha de conta, até porque, como referi, já está a ser equacionada noutros países. Houve uma questão que tinha a ver com a estabilidade ou com a flexibilidade das centrais a biomassa. Bom, isso depende das centrais, portanto, se nós tivermos centrais com vários grupos de
sistemas de combustão e de queima, podemos desligar um e ter outro, portanto, isso depende muito das centrais, mas naturalmente que existe alguma flexibilidade. Havia também a questão em relação à central do Pego ou outras centrais a carvão e da sua reconversão. A ideia não era naturalmente transformar uma antiga central exatamente agora numa central igual, com a mesma potência instalada. A ideia seria utilizar eventualmente alguns grupos geradores dessas centrais, eventualmente para poder conferir alguma estabilidade à rede. Mas ainda são muitos grupos, não é? Aliás, ainda são grupos de grande potência, são dois, não é? De 300 megawatts cada um. Sim, ainda. Claro. Mas é como digo, eu não estava a referir a nenhuma em específico, não é? É que aqui quem está no público entendeu que era o Pego e foi. Pois, exatamente. Isto é, como digo, é apenas termos mais em mente que existe mais esta parcela na equação que todos temos que resolver. Inclusive, vamos agora ao caso do Pego. O Pego tem, até em termos de estabilidade, tem também associada uma central a gás que pode depois, digamos, promover essa estabilidade. Existe agora, já não sei quem foi que falou aí na questão dos pellets, penso que foi o Filipe Santos e até o João Gonçalves também, aliás, meu colega também do Conselho de Administração do Centro da Biomassa, que eu saúdo aqui em direto, e tem a ver, por exemplo, a questão da utilização dos pellets, este aspecto não foi abordado e eu deixo também aqui mais esta ideia. Do ponto de vista nacional, a exportação de pellets pode ser uma coisa interessante do ponto de vista económico, se não entrarmos em conta com o problema que foi equacionado pelo João Gonçalves a nível da utilização da biomassa para queima e tudo o que vem associado, mas, por exemplo, do ponto de vista de pegada de carbono, não é. Uma questão é estarmos a exportar pellets para a Inglaterra, quer dizer, isto não é positivo do ponto de vista ambiental. Portanto, também deixava aqui um bocadinho esta ideia. Aliás, existe um estudo que foi feito relativamente às centrais de biomassa e à distância à qual se vai buscar a biomassa para alimentar essas centrais, e esse estudo demonstrou que seria ali um raio à volta de 40 a 50 quilómetros à volta da central, que seria o máximo que se poderia considerar como sendo o ideal para a recolha dessa biomassa para alimentar as centrais. Penso que respondi mais ou menos a tudo aquilo que me tinham perguntado e se houver mais alguma coisa é dizer. Obrigado. Não, eu penso que foi excelente para o tempo, num curto espaço de tempo. Nuno Neto. Ora, então vou aqui tentar rapidamente dar resposta a algumas das questões que E se virem que também há um ou outro lado aspecto que queiram comentar das outras apresentações, estejam à vontade. Está bem, sim, senhor. Tempo. Sim, senhor. Então, o que é que eu poderei dizer? A primeira questão quanto à qualidade dos solos, e agradeço a questão e aproveito para esclarecer que eventualmente terá ficado menos claro do que eu expus. O objetivo da gestão florestal da Navigator não é produzir biomassa. O objetivo da gestão florestal da Navigator é produzir produtos florestais e, residualmente, há biomassa. Não é um fim em si mesmo, é uma consequência da gestão florestal. Aquilo que nós produzimos é a floresta e aproveitamos a floresta como um recurso, transformamos em produtos e esses produtos é a pasta de papel, o papel de impressão e escrita, o papel tissue e esses produtos permitem, pelo processo normal de transformação da madeira, a libertação de compostos orgânicos que são agora utilizados como fonte de energia. Quando nós pensamos em gestão florestal ativa, aquilo que fazemos é uma utilização de técnica de engenharia florestal no sentido de potenciar a qualidade da parcela que vamos trabalhar, e isso passa por, através do nosso Instituto de Investigação, fazer amostragens de solo, verificar quais são as carências nutritivas desses solos, repor essas insuficiências nutritivas e acompanhar esse estado nutricional ao longo de todo o ciclo, voltando a esse processo
quando eventualmente as áreas são exploradas e depois reflorestadas. Aquilo que gostaria de dizer, e respondendo a uma das outras questões que aí está, é que, naturalmente, nós preocupamos-nos ao gerir uma propriedade que, na próxima circunstância em que venhamos a florestá-la, tenhamos, no mínimo, as mesmas condições de solo que encontramos quando a florestámos pela primeira vez e, de preferência, que esse solo esteja já até melhorado, fruto da intervenção que foi feita ao longo dos 20 e tal, 30 anos, em que o ciclo de produção dura. E, portanto, é um processo contínuo. O objetivo de quem gera floresta não é de paupar o recurso, porque depois condiciona o seu futuro. Não é? Se nós sacrificamos o solo, sacrificamos o potencial que temos de continuar a produzir e, portanto, esse não será o objetivo. Havia outra pergunta relativamente à retirada de biomassa residual versus a sua permanência na parcela, e isso é uma pergunta muito relevante e muito interessante. Aquilo que nós devemos atender, dentro daquilo que é uma exploração racional da biomassa, volto a dizer, é que o peso dos nutrientes nas diversas componentes de biomassa é distinto. Se nós olharmos para a folhada de uma árvore, o peso dos nutrientes aí vai ser muito maior do que no lenho ou nos ramos dessa árvore. Portanto, ao utilizar-se a biomassa, essa questão, essa preocupação deve ser tida em conta. E dentro do possível, aquilo que seja biomassa fina, pequenos raminhos, a folhada, etc., deve permanecer, deve ser incorporada e deve fazer parte do solo nas décadas seguintes. E, portanto, isso é natural e deve ser salvaguardado. Finalmente, uma questão também foi colocada no chat relativamente ao biochar. O biochar é um projeto que nós temos ainda em fase de investigação e desenvolvimento, não o temos ainda em produção e, portanto, será algo que a dimensionar-se surgirá no futuro próximo com o dimensionamento de projetos e o desenvolvimento de novos investimentos. E creio que cobri a generalidade das questões. Sim, senhora. Eu agora ia perguntar, se calhar, ao professor Filipe Duarte Santos, se ele quer comentar esta questão no fundo, qual é o papel da floresta no futuro neste cenário de sumidouros e de alterações climáticas, para além da apresentação que foi feita, qual é o caminho que nós devemos seguir, nomeadamente em Portugal e na Europa? Filipe, é só ligar o micro. Distinguir. Já está ligado. Há que distinguir naquilo que disseste entre Portugal e a Europa, são casos muito diferentes, porque na Europa há muitas centrais térmicas a carvão que deixaram de queimar carvão para queimar biomassa e pellets, essencialmente, porque assim essas centrais não emitem gases com efeito de estufa no inventário que esses países fazem, ok? Portanto, os países baixam as suas emissões automaticamente e é um negócio, eu diria, florescente, e o caso de Portugal que está, enfim, noutra fase, não é? Agora, a pergunta mais teórica, para que é que as florestas podem contribuir para a questão das alterações climáticas? Bom, as florestas são essenciais no ciclo do carbono, não é? Como todos sabemos, não é verdade? Quer dizer, há as emissões... Então, mas eu ia fazer uma pergunta até mais direta. Do ponto de vista da floresta como sumidouro, se não tivesse o risco de incêndios florestais, o ideal era eu ter só floresta e utilizar essa madeira apenas, entre aspas, em mobília ou em algo que permitisse que o carbono não voltasse à atmosfera. Ou será que eu estou a ter uma visão diferente do ideal? Portanto, se o objetivo for mesmo reter carbono, deveria ser...
Exatamente, mas, Francisco, o que acontece é que, para fazer isso, é necessário esperar, para ter boa madeira, não é? Troncos largos, é preciso esperar dezenas de anos. E nós temos que cumprir o Acordo de Paris em 20 anos, 10, 20 anos. E, portanto, se dissermos, bom, o Acordo de Paris é digamos, um sinal que nós temos para o futuro e vamos fazendo aquilo que é possível, tudo bem. Agora, se as pessoas, do ponto de vista da ciência, disserem, não, vamos tomar a sério o Acordo de Paris, bom, então não funciona. Não funciona porque, para que o carbono que se queima na biomassa e na madeira ser reintegrado na biosfera, leva muito tempo. João Gonçalves. Eu estava aqui, muito rapidamente, eu gostava só aqui, o Sérgio, acho que foi o Sérgio que pôs uma pergunta, não foi? Sim, senhor, Sérgio Bastos. O Sérgio Bastos conseguiu encontrar uma pergunta sobre um tema que eu não sei nada. Não sei, mas pronto, mas tem o mérito dele. Eu gostava, antes de responder à questão do Sérgio Bastos, eu gostava só de referir uma coisa aqui. Mas o António já agora também põe outra questão, não é? O que é que são os resíduos florestais? E não vamos queimar aquilo que para as empresas da primeira transformação é matéria-prima. No fundo, mas isto foi o que o João fez. Foi o que eu estava, de facto, a clarificar, não é? Porque a questão é, aqui há partes da árvore que no circuito normais, como o Francisco estava a dizer bem, no circuito normal da cadeia de valor, os produtos da árvore são sempre de mais valor acrescentado até chegar, de facto, ao resíduo em si, que a única hipótese que há é ou ficar no solo ou produzirmos alguma energia a partir dele para o aproveitar. O que é que acontece? O Portugal tem na sua dominância, maioritariamente, os nossos solos são esqueléticos, são fracos, os nossos solos florestais. Daí a preocupação que o Nuno estava a referir, obviamente. E o que é que nós temos? Nós temos algumas leis em Portugal, por questões que se prendem com fitossanidade, mas de uma forma serra, obrigam à remoção dos resíduos após a exploração florestal. Ou seja, como o meu colega Nuno estava a dizer assim, vocês tiram o lenho, que é o que de facto não tem nutrientes em quantidade, só tem cálcio e pouco mais, e vão tirar os nutrientes também. Portanto, vamos tirar da nossa estação florestal, vamos empobrecê-la ao máximo, retirando os nutrientes, para os transformar em cinza e um bocadinho de energia. Se 25% a 30% de energia, o resto de cinza. Ou seja, é uma preocupação. As nossas florestas não são só árvores. Há mais na floresta para além das árvores. Há seres vivos, há subbosque e há toda uma riqueza enormíssima que nós temos de também preservar. E estamos a pagar enquanto cidadãos, não sabermos conviver com o fogo e não sabermos comportar. Porque a floresta é mais do que só árvores. A árvores é uma parte. Agora, relativamente ao que o Sérgio aqui refere, eu peço desculpa, eu não sou especialista nisso, mas tenho duas ideias. Primeiro, aquecer a casa, normalmente parte do aquecimento já é correr atrás do prejuízo. Porquê? Porque no nosso país, isto é uma coisa que vai geral, nós não estamos muito habituados a isolar as nossas casas antes de aquecer as nossas casas. Ou seja, nós queremos estar com a casa quente porque a nossa casa normalmente é uma peneira, ou seja, entre aspas, o calor vai-se. Portanto, eu costumo dizer, se tivermos uma casa bem isolada, podemos eventualmente, em situações de ponta, ter um aquecimento. Eu opto por, normalmente, também aquilo que tenho ao meu dispor, por um aquecimento a gás natural, porque também é o que tem menos emissões, mas não é só por causa disso, é porque é o mais prático para a minha vida. Também penso na parte prática da minha vida. Mas o isolamento, se for bem feito e tiver um copo de medronho ao lado direito da sua cadeira, quase não precisa de ligar o aquecimento. Não é? E também é muito bom. Mas agora, não, de facto, não sair mais longe. Não sair mais claro, longe. Sim, eu acho que esses conselhos foram bons. Não me vou pronunciar sobre o copo de medronho, mas claro que a eficiência energética aqui é um aspecto... Não, é só para um dia ou outro, atenção. E portanto, aliás, esse tem sido um pouco o nosso princípio naquilo que diz respeito à gestão
dos materiais e à gestão da energia. É nós termos efetivamente aqui cuidados desse ponto de vista. Eu ia então agradecer-vos a todos a presença neste workshop, neste webinar. Foi um gosto a zero começar a discutir este tema, que nos próximos meses e anos vai ser fulcral para a sociedade portuguesa. Muito obrigado ao Luís Gil, à representante da DGEG, ao Nuno Neto da Navigator, ao professor Filipe Duarte Santos, do CNADS, e ao João Gonçalves, do Centro Pinos. Obrigado. Foram quase 2 horas. Espero que tenhamos enriquecido este debate sobre o uso da biomassa, nomeadamente para usos energéticos. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.